Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 17 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Restos mortais encontrados no Amazonas estão em Brasília. A perícia agora vai confirmar se o material é do indigenista e do jornalista desaparecidos. Petrobras deve anunciar hoje mais um aumento no preço dos combustíveis. Apenas o diesel deve sofrer reajuste. E você vai ver também a história comovente de dois primos que perderam os braços por causa de uma pipa e se tornaram campeões de natação. Tudo isso a partir de agora. E olha só, a gente começa já falando dos combustíveis e uma notícia não tão boa para o nosso telespectador, principalmente para os consumidores, O Conselho de Administração da Petrobras autorizou o aumento de combustível. Em reunião ficou definido que, a princípio, o reajuste deve ser somente para o diesel, mas ainda não foi definido o valor. Durante a reunião extraordinária do Conselho da Petrobras, os conselheiros ligados ao governo federal tentaram convencer a empresa a segurar o aumento. Mas a diretoria relatou que o governo não aceitou conceder um subsídio para a estatal e para importadores privados trazerem o diesel do exterior e vendê-lo no Brasil com um valor mais baixo. Segundo a diretoria, a única forma de evitar o aumento seria a concessão do subsídio, o que não foi autorizado pelo governo. O comando da estatal disse que, se segurasse o aumento, teria de importar o combustível mais caro e causar prejuízo para a Petrobras, gerando ainda o risco da falta do produto ou ações contra a empresa na justiça. A diretoria informou que a defasagem entre os preços internacionais e o praticado pela Petrobras supera atualmente os 20% no caso do diesel. Já a defasagem no preço da gasolina caiu para cerca de 5% depois de medidas adotadas pelos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro pediu à Petrobras para adiar o aumento dos combustíveis. Ele falou que a empresa deveria pensar nos impactos sociais da inflação e segurar os preços. A Petrobras argumenta que é obrigada a praticar os preços internacionais. Se o preço do petróleo e seus derivados subir lá fora, ela deve reajustar os valores aqui dentro também. A empresa alega que, se segurar os preços, os importadores privados podem desistir de atuar no Brasil, o que pode levar até à escassez de combustível. Olha, e ainda falando desse assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse que espera pela troca do presidente da Petrobras. Ele comentou em sua live a notícia de que a estatal ganha com os combustíveis até 6 vezes mais que as empresas estrangeiras. E a Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. Quanto mais o povo está sofrendo aqui, mais felizes estão os diretores e o atual presidente da Petrobras. Que a gente espera que não é a burocracia, que o Conselho se reúna, que o Conselho não quer se reunir, para decidir aí a troca do presidente. E o presidente, uma vez assumindo, ele impõe a sua política. E olha, já que a gente está falando de combustíveis, atenção a essa notícia. A empresa holandesa Lightyear anunciou que vai começar a fabricar o primeiro carro do mundo equipado com painéis solares. A estreia na Europa deve acontecer em novembro desse ano. O Lightyear Zero terá painéis solares curvos em seu teto, capô, porta-malas que recarregam a bateria elétrica enquanto estiver em movimento ou permanece estacionado. A empresa diz que ele poderá dirigir cerca de 624 quilômetros sem parar para recarregar e terá um alcance adicional de até 70 quilômetros por dia a partir dos painéis solares. Para comparação, isso é um pouco mais do que um Tesla Modelo 3 e significativamente mais do que o Kira Niro Long Range. Cada hora ao sol adicionará até 9 quilômetros de carga à bateria. O alcance solar fornecerá uma alimentação adicional de quilômetros para viagens longas, mas também significa que o motorista gastará menos tempo em postos de carregamento, ou talvez nem precise deles. Segundo a empresa, em um condado quente como Espanha ou Portugal, se o trajeto diário for inferior a 35 quilômetros, não será preciso ligar o carro por até 7 meses. Em um clima mais nublado, como na Holanda, o carro precisaria ser recarregado após 2 meses.
Outras empresas estão desenvolvendo carros com painéis solares, mas nenhuma está pronta para chegar ao mercado ainda. O Sono Scion, com produção prevista para 2023, promete fornecer uma média de 16 km de alcance solar por dia. O Aptera Nevercharge é um veículo de 3 rodas de aparência futurista que a empresa afirma coletar cerca de 40 milhas de energia solar por dia. O Aptera disse que espera que o carro entre em produção em 2023 e já tem 24 mil reservas. Olha, e além de econômico, o carro também tem que ser confortável. Isso porque as pessoas passam cada vez mais tempo dentro dos veículos. Olha só, o brasileiro perde, em média, 21 dias por ano no trânsito. Quem dirige fica pelo menos 2 horas por dia em congestionamentos nas grandes cidades. O tempo diário perdido no trânsito para realizar simples atos como ir ao trabalho, escola, faculdade ou fazer compras resulta em 504 horas ou 21 dias anualmente. Os dados fazem parte da pesquisa da mobilidade urbana desse ano, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Sebrae. De acordo com o levantamento, quase 30% dos entrevistados levam de 30 minutos a 1 hora por dia no trânsito e outros 32% de 1 a 2 horas. Segundo especialistas, os dados mostram o impacto trazido pela pandemia no comportamento da população em relação à utilização dos transportes públicos. Além disso, o estudo indicou ainda que o meio de transporte utilizado pode variar de acordo com o dia ou com a finalidade do deslocamento. Considerando os deslocamentos específicos, na ida para o trabalho, por exemplo, os ônibus prevalecem como o meio mais mencionado. Já para ir até a escola ou faculdade, os ônibus também se destacam, sendo citados por 14% dos estudantes. Agora, nas saídas para lazer, principalmente nos finais de semana, o carro foi citado como o meio de transporte favorito. Os aplicativos de transporte também se destacaram para essa finalidade e, com o passar dos anos, vem ganhando cada vez mais espaço na preferência dos usuários. A gente muda de assunto agora e fala do caso no Amazonas. A Polícia Federal aguarda o laudo da perícia para confirmar oficialmente que os restos mortais encontrados no Amazonas são mesmo do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O resultado da análise deve ser divulgado na próxima semana, como nós vamos ver nessa reportagem. Os restos mortais encontrados nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips chegaram nesta quinta-feira a Brasília. De acordo com a Agência Brasil, o material vai ser encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde vai ser submetido à perícia para a confirmação da identidade. Os resultados das análises vão ser divulgados na semana que vem. Na quarta-feira, a Polícia Federal confirmou a descoberta de remanescentes humanos em um local apontado pelo suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, que também deu detalhes de como o crime aconteceu. Com a confissão do homem, conhecido como Pelado, agentes realizaram uma constituição da cena do crime na área de mata fechada e difícil acesso. As investigações continuam para a apuração da suposta participação de mais pessoas no desaparecimento e para encontrar o barco utilizado pelos suspeitos para executar o crime. Dom Phillips e Bruno Pereira estão desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, área remota da Amazônia brasileira, na fronteira com o Peru. O jornalista britânico de 57 anos trabalhava em um livro sobre a preservação da Amazônia. O indigenista brasileiro atuava como seu guia na região, onde vivem 26 povos indígenas, muitos deles isolados, e onde atuam traficantes de drogas, garimpeiros, pescadores e madeireiros ilegais. Olha, e ainda falando sobre esse assunto, enquanto isso, a Polícia Federal continua as investigações sobre o caso do Amazonas. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou que trabalha com a hipótese de que 5 suspeitos podem ter participado do crime. Outra dúvida que ainda existe é se houve um mandante das mortes. Até o momento, 2 pessoas foram presas temporariamente por 30 dias. Os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo de Oliveira da Costa. Amarildo confessou à Polícia Federal ter participado do assassinato da dupla e apontou o local em que havia enterrado os corpos. Ele ainda confirmou aos agentes que os corpos foram esquartejados e incinerados. Disse também que uma terceira pessoa estaria envolvida nas mortes de Pereira e Phillips.
Questionado sobre a motivação do crime, Amarildo admitiu que Pereira e Philips foram assassinados por conta de denúncias sobre pesca ilegal na região. Mas ele ressaltou que os assassinatos foram cometidos fortuitamente, sem planejamento, e que por isso não teve um mandante. O superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou que teria ocorrido um embate envolvendo as duas vítimas e os suspeitos, que teriam realizado um disparo de arma de fogo no leito do rio Itaquaí. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Principais líderes defendem a entrada da Ucrânia na União Europeia. E você vai ver também a história de dois primos que se tornaram atletas paralímpicos depois de uma tragédia. Uma história de vitória dentro das piscinas. Você confere daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós voltamos ao vivo. São 8 horas e 44 minutos, quase 45 já, né? E a gente volta falando de saúde. O Ministério da Saúde confirmou no início da tarde de ontem o 4º caso de varíola do macaco no estado de São Paulo. Enquanto isso, pesquisadores da Universidade de São Paulo começaram um experimento com o vírus que causa a doença. Conforme informações da pasta, o paciente, um homem de 28 anos, morador da cidade de Indaiatuba, no interior do estado, está em isolamento domiciliar e apresenta quadro clínico estável, sem complicações e sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e município. O caso é considerado importado, já que o paciente tem histórico de viagem para países da Europa, assim como os outros 3 casos confirmados. De acordo com o Ministério, além dos 4 de São Paulo, 1 do Rio Grande do Sul e 1 do Rio de Janeiro, outros 13 estão em investigação. Enquanto os casos são monitorados, cientistas da Universidade de São Paulo estão se dedicando a cultivar o agente causador da varíola do macaco. O trabalho vem sendo conduzido no Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical. As pesquisas buscam entender a evolução do vírus a fim de desenvolver novos tratamentos e vacinas. Após a confirmação de que o vírus, que se multiplicava nas células vero, era de fato causador da varíola, os passos seguintes foram extraí-lo do meio de cultura e inativá-lo para ser enviado com segurança a outros centros. A equipe tem vasta experiência nesse tipo de trabalho e tem desempenhado papel fundamental em sucessivas crises sanitárias. E atenção a esse alerta, os dados da pandemia voltaram a chamar a atenção. O Brasil continua com tendência de alta, não só no número de casos, mas também no número de mortes por Covid-19. O Brasil registra 3.135 mortes por milhão de habitantes. A pior situação é do Rio de Janeiro, que tem 4.234 vítimas por milhão. Vamos aos números da pandemia aqui no país. Confirmadas 151 mortes por Covid-19 em 24 horas no Brasil. Já são 668.844 mortos pela doença desde o início da pandemia. Em um dia foram registrados 32.934 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 31.644.703 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 151 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 41% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 40.550 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 29% em relação a 2 semanas. E olha, segundo o Ministério da Saúde, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não atualizaram os dados. E ainda falando de pandemia, aumentou o número de testes positivos para a Covid-19 em todo o país. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, de cada 10 exames feitos, 4 apontam que a pessoa foi infectada pelo coronavírus. Mais um motivo para os especialistas recomendarem a volta do uso de máscaras. Mas nem todos aceitam, como no Mato Grosso do Sul.
O boletim aponta 4.090 novos casos de Covid, o que dá uma média de 584 por dia no estado. Do total, 1.260 foram em Campo Grande, 259 em Dourados, 247 em Três Lagoas e 242 em Ponta Porã. O balanço mostra ainda 28 óbitos, o que daria uma média de 4 por dia. Entretanto, o número de óbitos registrados na última semana seria menor. Isso acontece por conta de dados represados de semanas e até meses atrás. Não são 28 óbitos nessa semana. Na verdade, são 11 óbitos. A diferença são lançamentos atrasados por parte do Ministério da Saúde. Desde que o Ministério da Saúde teve seu site hackeado, há muita inconsistência nesse período. Mas, de qualquer forma, nós lamentamos muito, sendo 11 óbitos nessa semana, é um número absurdo de se ter. O secretário de Estado de Saúde ainda comentou que, apesar do avanço da doença, ainda não se discute retorno de medidas restritivas, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Nós recomendamos, o governo do Estado recomenda o bom senso, recomenda que se use as máscaras, que se use higienizar as mãos, que sempre deixe os ambientes arejados. Entretanto, há recomendação de uso especialmente por conta do frio em ambientes fechados. Flávio Brito também falou que foi descartada a varíola do macaco no paciente que está internado em Corumbá, ou seja, Mato Grosso do Sul não registra nenhum caso nem suspeito. Os sintomas teriam relação com reação ao medicamento carbamazepina. Fizeram todos os exames e me parece que até agora já foi descartado. Vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid. O Brasil aplicou mais de 449 milhões de doses de vacinas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Vamos então aos dados. Segundo aqui as anotações, a primeira dose foi aplicada em 83,97% da população. Já a segunda dose em 78,86% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 47,67% dos brasileiros. O Instituto Todos pela Saúde apontou que a taxa de positividade de testes da Covid-19 subiu de 23% para 42% entre os dias 14 de maio e 11 de junho. E mudando de assunto agora, os líderes europeus que visitaram a Ucrânia declararam que apoiam a candidatura imediata do país para a União Europeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu nesta quinta-feira em Kiev os presidentes da França, Emmanuel Macron, da Romênia, Klaus Iohannis, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi. O encontro aconteceu depois que os líderes europeus visitaram Irpin, uma cidade devastada pelo conflito com a Rússia. Em seguida, os 5 concederam uma entrevista coletiva. A visita confirma o apoio que os países europeus vêm dando à Ucrânia desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. Meine Damen und Herren, senhoras e senhores, meus colegas e eu viemos a Kiev com uma mensagem clara. A Ucrânia pertence à família europeia. Os 4 líderes também se mostraram favoráveis a uma adesão imediata da Ucrânia à União Europeia. Todos nós apoiamos o status de candidato imediato para o acesso à União Europeia para a Ucrânia. Esse status será acompanhado, como dissemos juntos, por um roteiro e também vai levar em conta a situação nos Balcãs Ocidentais e da região, em particular a Moldávia. Os dirigentes europeus devem decidir em uma cúpula em 23 e 24 de junho se concedem à Ucrânia o status de candidato. Mas é preciso lembrar que este é apenas o primeiro passo de uma negociação que pode durar anos. E a Organização das Nações Unidas registrou o recorde de deslocados e refugiados no mundo em 2021. Mais de 89 milhões de pessoas estavam forçadamente longe de suas casas até o ano passado. E somado agora à guerra na Ucrânia, a estatística deve ser ainda muito maior neste primeiro semestre. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em 2021,
Eram mais de 89 milhões e 300 mil pessoas que fugiam de guerras, violência, perseguições ou abuso de direitos humanos. O maior número já registrado. Em comparação com 2020, o crescimento foi de 8%, mas é mais que o dobro desde 2012. Apesar de ter como foco o ano passado, o documento já antecipa como será a situação no primeiro semestre de 2022. Entre o início da invasão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, e o fim de maio, cerca de 7 milhões e 100 mil ucranianos já haviam sido deslocados internamente e outros 6 milhões e 800 mil refugiados deixaram o país. O número de pessoas deslocadas pelo planeta, portanto, já ultrapassa a marca dos 100 milhões, ou seja, uma em cada 78 pessoas foi forçada a fugir de casa. Isso mostra que a comunidade internacional não vem conseguindo solucionar as causas desses problemas, que são as disputas, guerras e perseguições. Quase 7 em cada 10 refugiados vêm de apenas 5 países. São 6 milhões e 800 mil sírios e 4 milhões e 600 mil venezuelanos, incluindo refugiados e deslocados no exterior. Os afegãos são o terceiro maior grupo, seguidos pelos sudaneses do Sul e birmaneses. Turquia e Colômbia são as nações mais sobrecarregadas, junto com Uganda, Paquistão e Alemanha. Mantendo uma tendência dos últimos anos, mais de um quarto daqueles que foram forçados a deixar seus países moravam na África subsaariana. No fim de 2021, a África Oriental, o Chifre da África e a região dos Grandes Lagos africanos abrigavam mais de 4 milhões e 700 mil refugiados, 5% a mais que no ano anterior, acolhidos principalmente em Uganda, no Sudão e na Etiópia. No caso da guerra no leste europeu, a maioria dos refugiados ucranianos foi recebida por países europeus ricos. Mais de 2 milhões e 800 mil deles se registraram para receber status de proteção temporária da União Europeia. Olha, e agora uma bela história de superação. Os primos brasileiros Samuel e Thiago Oliveira subiram juntos ao pódio do Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. Mas o que chama atenção é que isso acontece 7 anos depois dos dois perderem os 2 braços por causa de um acidente empinando pipa. Vamos ver na reportagem. Samuel, de 16 anos, ficou com a prata ao completar os 200 metros medley. Já Thiago, de 21 anos, levou o bronze com o tempo de 3 minutos 15 segundos, depois do turco Koral Kutlu ter sido desclassificado. Os familiares disseram que tinham o sonho de ver os dois juntos no pódio e não imaginavam que a conquista seria tão rápida. De Campinas, interior de São Paulo, a história dos dois medalhistas começou em 2015, quando tiveram contato com fios de alta tensão enquanto tentavam tirar uma pipa de uma árvore usando uma barra de ferro e receberam uma descarga elétrica de 13 mil volts. Após o acidente, precisaram amputar os 2 braços na altura dos ombros. A natação fez parte do processo de reabilitação e ressocialização. Na segunda-feira, Samuel já havia conquistado 2 medalhas de ouro, uma nos 50 metros nado costas e outra no revezamento 4x50 livre. O Mundial de Natação Paralímpica segue até o próximo sábado na Ilha da Madeira, em Portugal. Bom, e essa bela história mostra que nenhum problema é grande demais quando se tem fé e força de vontade. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!